Prepare-se para conhecer uma história de paixão e intriga, e de como foi a queda de um dos maiores reis de Israel, a história de Davi e Betseba. Vamos conhecer os bastidores do reinado de um dos mais poderosos reis de Israel, onde o brilho da coroa contrasta com a sombra do desejo e da traição. Em meio a palácios e batalhas, surge um momento crucial, onde um olhar, um impulso desencadeia uma trama de consequências irreparáveis. Prepare-se para desvendar não apenas os dramas de um rei, mas também nossos próprios conflitos morais, desejos proibidos e a busca por redenção. Junte-se a nós nessa história da Bíblia, onde encontramos humanidades, falhas e ainda assim a promessa de restauração, mesmo nos momentos mais difíceis. Essa é a história de Davi e Betseba, onde o erro encontra o perdão e a fraqueza descobre a força na misericórdia divina. Sejam todos bem-vindos. Aqui é o Elson do canal Verdade Bíblica. Eu preparei este conteúdo com muito carinho para você. Só peço que você se inscreva em nosso canal para mais conteúdo como esse. E se você tem um interesse em conhecer mais da Palavra de Deus, eu vou deixar alguns links na descrição desse vídeo que pode te ajudar. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos conhecer um pouco o contexto histórico. Após a conturbada era dos juízes de Israel, surge um novo capítulo na história do povo hebreu, o reinado de Davi. Davi, inicialmente conhecido como um simples pastor, ascendeu ao trono após derrotar o temido gigante Golias, tornando um ícone de coragem e fé. Seu reinado foi marcado por vitórias militares, unificação das tribos de Israel e a consolidação de Jerusalém como capital do reino. Um dos aspectos notáveis do reinado de Davi foi a sua conexão com Deus, evidenciada em sua busca pela justiça e sua composição de salmos que ainda ecoam na tradição religiosa. Foi nesse contexto de estabilidade e poder que ocorreu o episódio de Davi e Betseba, um momento controverso que abalou as estruturas do reino. A presença de Betseba, esposa de um de seus valentes, Urias, se tornou um ponto crucial na história do rei, que apesar de suas virtudes, não escapou das consequências de seus pecados. Esse é o contexto onde acontece a história complexa de Davi e Betseba, um momento crucial não apenas na vida do rei, mas para o povo de Israel. O incidente. No auge de seu reinado, Davi se encontrava em Jerusalém, enquanto seus soldados estavam em campanha militar. E durante uma dessas noites solitárias na capital, Davi observava a cidade de seus aposentos e avistou uma bela mulher, Betseba, banhando-se em sua casa. Envolto por desejos e impulsos, o rei permitiu que sua luxúria tomasse as rédeas de seu coração e ordenou que Betseba fosse trazida até ele. E enquanto Urias, marido de Betseba, estava ausente no campo de batalha, ela engravidou. E depois disso, com o plano ardiloso de Davi se inicia. Ele envia mensageiros para trazer Urias ao palácio, com o propósito dele se deitar com a esposa, dando a entender que o filho que ela esperava seria de Urias. Mas Urias foi fiel ao exército e ao rei, e não foi para casa, dizendo que não era justo ele se deitar com sua esposa, sendo que o exército estava dormindo ao relento, mesmo depois que Davi insistiu e embriagou Urias para ele ir para sua casa, ele não foi e dormiu na porta do palácio. Com tudo isso, o rei foi mais longe ainda. Enviou uma carta pelo próprio Urias ao comandante do exército, dizendo para ele colocar na frente do campo de batalha para que ele morresse. A conexão instantânea entre Davi e Betseba desencadeou uma série de eventos irreversíveis, desafiando não apenas a integridade do rei, mas também a moral do reino. Esse momento de fraqueza marcou um ponto crucial na vida de Davi.
alterando drasticamente não apenas sua história pessoal, mas também o rumo de seu reinado. O confronto com Natã. Enquanto o reino de Davi enfrentava as consequências do incidente, Natã, o profeta, foi enviado por Deus para confrontar o rei. Natã compartilha uma parábola impactante sobre o homem rico que comete uma grande injustiça, despertando a indignação de Davi. 2 Samuel 12, do 2 ao 4, relata dessa história. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ele tinha crescido com ele e com seus filhos, e do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia com seu regado, e ela tinha como filha. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E vindo o viajante à casa do homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Natã revela que esse homem rico seria ele próprio, Davi, por ter tirado a esposa de Urias. Ao perceber a profundidade da história, Davi se vê diante de um espelho de sua própria culpa, reconhecendo sua transgressão. Esse confronto marcante não apenas expôs a gravidade dos atos de Davi, mas também revelou sua disposição em encarar as consequências de suas ações. Consequências e perdão. Com a revelação de sua culpa diante de Natã, Davi enfrenta as duras consequências de seus atos. A criança concebida durante o episódio com Betseba adoece gravemente, levando Davi a um período de intensa súplica e angústia. E apesar de seus esforços, a criança morre. E é nesse momento de profunda perda que Davi surpreende a todos com sua reação. E ao se levantar, Davi demonstra um ato de fé ao se submeter à vontade de Deus, aceitando o ocorrido e seguindo adiante. A partir desse ponto, Deus demonstra sua graça ao abençoar Davi e Betseba com outro filho, Salomão. Reflexão. O episódio da vida de Davi e Betseba é um lembrete poderoso das complexidades da condição humana e da busca por redenção. Davi, um homem segundo o coração de Deus, não foi imune aos seus próprios desejos e impulsos. Sua jornada de arrependimento e aceitação das consequências de suas ações ressoa até hoje em nossos dias. Esse relato não apenas revela a fragilidade humana, mas também a magnitude do perdão e da misericórdia divina, que são capazes de transformar erros em lições de vidas. E ao mergulhar nessa história, somos lembrados da capacidade humana de errar, mas também na força do arrependimento e do perdão na busca por renovação. Que a história de Davi e Betseba seja mais que um conto antigo, mas um chamado à reflexão sobre nossas próprias escolhas, arrependimento e a busca pela graça divina. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo como esses. Que a paz e a bênção estejam com você e sua família. Deus vos abençoe e até a próxima.